Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Jus Conectando. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer discutir direito, é um prazer tratar o direito de forma mais simples possível, de uma maneira um pouco mais informal. E se você já segue o canal, dê seu like na confiança aí, vamos ajudar o conteúdo a chegar ao maior número de pessoas. E se você ainda não conhece, chegou hoje por acidente ou chegou por recomendação no canal, espere, assista ao vídeo, vê se ele acrescenta alguma coisa na sua vida e se ele acrescentar e contribuir com você, dê seu like, me ajude a levar o direito, a levar o conhecimento jurídico às pessoas de uma forma mais fácil, mais simplificada. Mas vamos ao que interessa, vamos às perguntas. A pergunta, né, que não quer calar. Né? A pessoa ela pratica o crime em uma condição de embriaguez. A pessoa está embriagada quando praticou o crime. Ela é isenta de responsabilidade penal? Será? E é aqui que a gente vai tratar, mas antes de saber se a pessoa é isenta ou não de responsabilidade penal, a gente deve entender o que é embriaguez, mas de uma forma simples. A embriaguez nada mais é do que a intoxicação do nosso organismo que acarreta em alterações do nosso sistema nervoso, vamos dizer assim. Então, essa questão da embriaguez ela pode se dar por variadas formas, tanto pelo uso de medicamento, quanto por uso de drogas ilícitas ou lícitas. Mas, no geral, é o consumo excessivo de álcool que a gente trata como se fosse a questão da embriaguez. O nosso Código Penal, de uma maneira geral, ele trata a embriaguez da seguinte forma: não excluem a imputabilidade, ou seja, a responsabilidade penal. A embriaguez voluntária ou culposa por substância de efeito análogo ao álcool ou o próprio álcool. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Em regra, se a pessoa pratica um crime em situação de embriaguez, ela vai ser responsabilizada. Já já a gente vai entender por quê, a gente vai saber por quê. Mas tenham em mente, se eu me embriaguei, eu realmente vou responder pelo crime. Senão ficava fácil, né, gente? Só que nós temos uma situação de embriaguez que a gente tem que ter muito cuidado, que é aquela embriaguez crônica ou a embriaguez patológica. O que é isso? É aquela situação daquele indivíduo que está viciado em álcool. Neste caso específico, essa embriaguez é tratada como se fosse uma doença mental. E se houver uma questão de dependência que demonstre ser uma doença com tratamento médico, tudo certinho, pode afastar sim responsabilidade penal com base no artigo 26. Tá bom? Então temos que ter muito cuidado com relação a isso. Mas, ultrapassada essa questão da embriaguez viciosa, né, a embriaguez que a gente tem aí, a patológica, nós precisamos entender, mas espera aí, todo consumo de bebida é embriaguez? Para vocês terem uma ideia, na embriaguez a gente tem fases. O direito trata da embriaguez por meio de fases. E nós temos 3 fases. A primeira delas é a chamada fase eufórica, que é aquela situação em que a pessoa ela consome a bebida e por conta disso ela tem uma desinibição. O que vai acontecer? A pessoa vai perder vergonha, ela vai perder aquela questão relativa ao seu autocontrole, ela vai se desinibir e a partir daí ela vai começar, né, a ter mais acesso, a se soltar mais no meio das pessoas. Todo mundo que já bebeu, todo mundo que já teve essa questão do consumo de álcool entende bem disso ou entende por ver terceiros. É a fase, eu diria, até mais comum. A partir daí, né, essa fase é chamada fase do macaco. Por quê? Porque a pessoa ela fica muito soltinha, ela vai lá, então é bem por aí. Mas nós temos uma segunda fase, que é uma fase um pouco mais grave, em que a pessoa ela passa a ter um andar cambaleante, a falar de forma pastosa, que é a tal da fase da agitação, chamada de fase de leão. Essa fase é a fase em que a pessoa ela perde completamente, né, ela vai lá e perde ela perde o senso. Ela começa a ficar chata, ela começa a perturbar, ela começa, de certa forma, a passar mal, falar alto, fica agressiva. Essa fase é a chamada fase de leão justamente por isso. Logo, nessa situação, assim como na anterior, a pessoa pode praticar crime normalmente. E, por fim, nós temos a fase comatosa ou a fase do coma, chamada fase do porco, que é aquela fase em que a pessoa vai passar mal. Ela pode ter um sono, ela pode vomitar, ela vai ter outros problemas. Pode praticar crime? Claro que sim, ela pode praticar crimes, vamos dizer assim, crimes omissivos, próprios ou impróprios, né? Que ela ali, ela tinha a obrigação de evitar o resultado. Mas, enfim,
entendemos que existem 3 fases da embriaguez. E em todas as 3 o direito penal está presente. Só que além disso, nós temos a chamada embriaguez completa, que a pessoa vai estar ali na segunda ou na terceira fase, então ela já se embriagou bastante, ou ela é leão, ou ela, no caso ali, vai ser porco, fazendo uma analogia simples, ou temos a embriaguez incompleta, que é aquela embriaguez em que a pessoa ainda está na primeira fase, na fase do macaco ali, ela simplesmente perdeu seus freios inibitórios. Então entendam, a embriaguez na intensidade ela pode ser muito intensa, que aí seria a fase 2 e fase 3, e nós teríamos a embriaguez incompleta, que é a fase 1, a pessoa simplesmente perdeu o freio. Beleza? Além disso, pessoal, a situação de embriaguez em que a pessoa se coloca, ela pode vir de fator próprio ou fatores externos. E quando vem de fator próprio, a gente chama isso de embriaguez voluntária. A pessoa vai e quer se embriagar. Ela coloca numa situação de embriaguez. Beleza? Só que nós temos também aí uma embriaguez culposa, que é aquela situação que a pessoa, apesar de querer consumir a bebida, veja que em ambas ela quer, apesar da pessoa querer conseguir consumir a bebida, ela acaba que por uma falha dela, ela acaba que perdendo ali o seu rumo, o seu freio e se embriaga. Ela não queria se embriagar, mas ela queria consumir a bebida. E é muito diferente uma situação da outra. Beleza? Em ambos os casos, essa embriaguez voluntária e culposa não afasta a responsabilidade. A pessoa ela vai ser responsável pelo crime que pratica enquanto estiver embriagado. Olha o que o artigo 28 do Código Penal, inciso 12, nos fala. Não excluem a imputabilidade penal, leia-se, a responsabilidade penal, a embriaguez voluntária ou culposa por álcool ou substância de efeito análogo. Então veja que nesse caso, gente, a pessoa vai responder. Só que nós temos uma situação seguinte, neste caso que eu citei aqui, a pessoa ela não queria praticar crime, ela simplesmente bebeu e em virtude da bebida praticou. Só que nós temos uma outra condição que é a chamada embriaguez pré-ordenada. A pessoa ela se coloca em uma situação de embriaguez para tomar coragem e praticar crime. Neste caso, ela não só responde pelo crime, como a pena dela vai ser aumentada. Está lá no artigo 61 do Código Penal. Vamos ver. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. O agente ter cometido o crime em estado de embriaguez pré-ordenada. Então essa é uma situação em que a pena do agente vai ser aumentada, vai ser agravada. Só que nós temos situações em que a vítima, em que o autor do crime, perdão, ele não queria se embriagar. Ele vai e se embriaga por um fator externo, que é a chamada embriaguez fortuita ou acidental. Ah, Juliano, mas é impossível uma pessoa se embriagar por fator externo sem ele saber. Não é, gente. Eu vou citar um exemplo fácil, só para que vocês tenham uma noção de como isso pode acontecer. Imaginemos que nós, qualquer de nós, estejamos tomando um medicamento X e a gente não sabe, porque a gente não tem condição de conhecer todos os medicamentos, e a gente não sabe que aquele medicamento ele causa um efeito X, desculpem, se porventura ele for misturado com qualquer substância alcoólica. Eu vou lá e tomo uma cerveja. E de repente dá uma reação química em meu organismo e eu me embriago completamente com uma cerveja, graças a um efeito colateral de um medicamento que eu não sabia que causava esse efeito, que não me era nem possível saber. Então, nestes casos em que a embriaguez vem por fatores externos, uma reação alérgica a um remédio, pode acontecer, e a reação alérgica a gente só descobre depois que ela se manifesta. Esses casos de embriaguez em que a pessoa não tem intenção de se embriagar e nem culpa naquela embriaguez, por culpa, leia-se, né? Ela foi responsável. Neste caso, vai ser afastada a responsabilidade daquela pessoa desde que a embriaguez seja completa. Se a pessoa, sem querer, por um fator externo, por um caso fortuito ou uma força maior, ela vai e se embriaga sem saber, sem querer, sem conseguir evitar,
Neste caso, se a embriaguez for completa, fase 2 e fase 3, vai ser afastada a responsabilidade penal. Veja bem, gente, olha ali, mais uma vez, olha o que o nosso Código Penal nos diz, artigo 28, parágrafo 1º. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou de força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então é a situação daquele indivíduo que não sabia, que não queria se colocar em uma condição de embriaguez e foi posto por um fator externo, seja uma alergia, seja uma reação química, e perdeu totalmente a noção da realidade. Por conta do nosso direito penal ser subjetivo, a responsabilidade ser subjetiva, ele não pode ser responsabilizado criminalmente. Ah, mas espera aí, e se a embriaguez dele for incompleta? Opa, ele teve a capacidade de embriaguez, né, a capacidade de compreensão dele diminuída, mas ele não perdeu totalmente. A pena dele vai ser diminuída, ele vai responder criminalmente, mesmo em caso de embriaguez por caso fortuito ou força maior, ele vai responder criminalmente, mas com uma pena diminuída. Olha o que o artigo 28 do parágrafo 2º nos diz. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou de força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então veja bem, pessoal, ali ele não chegou a perder a capacidade, ele não ficou embriagado. Só que ele teve uma embriaguez parcial e, sem dúvida, essa embriaguez parcial influenciou na prática do crime. Logo, a pena dele vai ser diminuída, de 1 a 2/3. É uma consideração que o nosso legislador teve com relação a essa situação. Ah, como que eu provo a embriaguez, Juliano? A prova da embriaguez pode se dar por qualquer meio admitido em direito. Juliano, mas você deixou de lado uma situação que é importantíssima. E aquele cara que quer se colocar em uma situação de embriaguez para praticar o crime, só que ele perde totalmente a noção da realidade, ele vai e pratica o crime embriagado, mesmo ele querendo antes, quando ele praticou, é embriagado. Nossa responsabilidade é subjetiva, como você disse. Nesse caso, ele pode ser responsabilizado? Pode. Por quê? Porque existe a chamada teoria da actio libera in causa. Essa teoria ela diz o quê? A ação dele lá de se colocar em condição de embriaguez lá atrás foi livre. Se essa ação lá atrás foi livre, lá na causa, ele vai ser responsabilizado criminalmente, mesmo que não tenha plena compreensão do que fez quando praticou o crime. Então, neste caso, é uma exceção em que se admite responsabilidade objetiva, sem plena consciência, porque lá atrás ele tinha essa consciência. Tá bom? Então, gente, entendam bem essa situação. Primeiro, nós temos condições de embriaguez. Quais são essas condições? Nós temos a condição daquele indivíduo que se colocou em embriaguez para praticar o crime com consciência, vai responder com a pena agravada. Nós temos a situação daquele indivíduo que se colocou em situação de embriaguez de forma culposa ou acidental, ele vai acontecer o que com ele? Ele também vai responder pelo crime praticado. Nós temos aquele indivíduo que se colocou em uma situação de embriaguez por fator externo que ele nem queria, ele não teve culpa. Foram fatores externos. Se a embriaguez for completa, ele não responde criminalmente. E se a embriaguez for incompleta, ele vai responder com a pena diminuída de 1 a 2/3. E por fim, nós temos aquela pessoa que se coloca em situação de embriaguez e perde a consciência depois porque queria praticar o crime. Como a ação foi livre na causa, actio libera in causa, ele vai responder criminalmente de forma normal. Tá bom? Pessoal, espero ter contribuído com vocês. Se você gostou, se acrescentou, dê seu like, me ajude a crescer o canal está iniciando agora. Agradeço muito a vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Siga meu perfil no Instagram, @JusConectando. Me ajude com sugestão de temas, afinal de contas,
São vocês quem vão ditar o ritmo do canal, tá bom? Um abraço, tchau!